Oi, eu sou a Clara, estudante de História da Universidade de Brasília, inscrita no Programa de Iniciação Científica no edital do ano de 2020 e 2021. Bom, o nosso projeto, intitulado Um Olhar sobre as Pesquisas a respeito da Escravidão, Historiografia, Referências e Ativismo, tem como objetivo analisar como ao longo do século XXI foi construída a historiografia a respeito da escravidão no período colonial brasileiro. Então, quem são os autores que pensam o tema, que pensaram o tema, né? Quem são os autores que esses pensadores referenciam? Se existe, dentro dessas referências bibliográficas, pensadores africanos, se existe uma disparidade de gênero entre essas referências, né? Então, esses são alguns dos questionamentos que guiam a nossa pesquisa. O nosso objetivo inicial era que nós fizéssemos uma ampla análise dos artigos científicos que pensam o tema da escravidão e de África. Entretanto, devido aos inúmeros atrasos causados pela pandemia de Covid-19, nosso escopo teve que ser diminuído. Então, nós analisamos os artigos científicos de 3 revistas acadêmicas, a revista USP, a revista Topoi e a revista Afroásia. Dentro dessas revistas, nós selecionamos todos os artigos que falam de escravidão e de África e que foram publicados entre o ano de 2001 e 2020. Com esses artigos selecionados, nós desenvolvemos 2 planilhas para melhor organizar os nossos dados. A primeira planilha tinha o objetivo de saber um pouco mais sobre o autor, de recolher algumas informações sobre o autor do artigo. Então, a sua titulação, na época que o artigo foi publicado, o seu programa de pós-graduação, o seu gênero, o seu orientador, o gênero do seu orientador, todas essas informações foram importantes para construir a nossa análise. Partindo disso, nós construímos uma segunda planilha, que tinha o objetivo ali de saber um pouco mais sobre as referências bibliográficas que esses autores utilizaram. Então, quais foram as obras que foram referenciadas, os autores dessas obras, o gênero e a nacionalidade desses autores. Então, o gênero e a nacionalidade são elementos muito importantes na construção dessa pesquisa, porque eles ajudam a confirmar algumas das nossas hipóteses. Bom, com isso, alguns resultados puderam ser obtidos. O primeiro deles é que, analisando o gênero desses autores, nós podemos perceber que os homens ainda são mais referenciados dentro dessas referências bibliográficas, em detrimento das mulheres, por exemplo. Então, existe sim uma disparidade de gênero entre esses pensadores. Analisando a nacionalidade desses autores, nós podemos perceber e confirmar a hipótese de que a escravidão no período colonial brasileiro, essa historiografia, ela ainda é pensada em bases europeias e norte-americanas, sendo essas 2 nacionalidades as mais encontradas. Os autores africanos foram referenciados pouquíssimas vezes, então nós confirmamos a hipótese de que não são usados tantos autores africanos assim para pensar a escravidão no período colonial brasileiro. Bom, nós sabemos que a escravidão ela ecoa na nossa sociedade até hoje, trazendo diversas consequências. Basta que nós tenhamos um olhar um pouco mais atento para perceber isso. E quando você é negro e negra, essa percepção ela fica muito mais aguçada, porque o racismo ele nos atravessa todos os dias de maneira bastante violenta. Então, a pesquisa científica ela pode ser uma excelente ferramenta no combate ao racismo, porque ela pode dar bases teóricas, metodológicas, historiográficas, científicas mesmo, para os argumentos que nós temos tanto no ativismo quanto na militância.